Oba, maravilha! Hoje nós vamos dar sequência à resposta das 3 perguntas que eu comecei a responder ontem, tá? Ontem para você, porque para mim eu só desliguei e liguei a câmera, tá? Mas você está vendo esse vídeo aqui possivelmente só no dia seguinte, né? E apenas lembrando também, né? Você só tem até o final do ano agora para você fazer o seu PGBL, para você ter direito a parte do seu imposto de renda que você pagou ao longo do ano de volta, tá? Na minha opinião, quem abrir mão dessa vantagem está botando dinheiro na lata do lixo, mas é apenas a minha opinião. E se você quiser começar com o pé direito, fazendo tudo certo, de acordo com as nossas estratégias, aprendendo a calcular exatamente a sua renda bruta tributável, o que entra, o que não entra, o que desconta, né? Para depois você calcular os 12% do PGBL, eu te convido para conhecer o método IAP da Previdência Privada, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do YouTube e no Instagram o link estará lá na bio. Bom, então vamos lá. No vídeo de ontem, né? Na realidade, no vídeo de 10 minutos atrás, eu falei das vantagens do VGBL, né? Deixa eu só relembrar, né? Quais são as 3 perguntas, né? Qual a vantagem de se ter VGBL depois que já aportou 12% no PGBL? Qual a vantagem de ter VGBL frente a outros investimentos, né? E se VGBL vale a pena, se Previdência Privada vale a pena. Então, no vídeo anterior, ficaram as vantagens no tocante aos diferenciais exclusivos da Previdência Privada. E agora eu vou falar os diferenciais pelo fato da Previdência Privada ser um fundo de investimento, ser um fundo previdenciário. Então, tudo que eu vou falar aqui também se aplica para os fundos de investimentos comuns. A primeira grande vantagem que eu vejo é você direcionar a administração de seus recursos, a alocação de seus recursos para uma gestão profissional, para uma equipe profissional que vive disso 24 horas por dia, que respira isso, que recebe por isso. Enfim, essa equipe vai dar o sangue, né, para tentar te trazer o melhor resultado possível. O seu trabalho qual será? O seu trabalho será identificar um bom fundo previdenciário, né? De acordo com seus objetivos, de acordo com suas características, né? E aí o que acontece? Esse gestor, essa equipe profissional, ela fica condicionada a investir de acordo com o estabelecido no regulamento do fundo. Então, uma vez que você identifica qual fundo faz mais sentido para você, né? Aí você vai lá e acaba decidindo por esse fundo. Depois disso, qual é o trabalho que você vai ter? É ficar monitorando o desempenho desse fundo de investimento. E se você não gostar, nós falamos no vídeo anterior, né? Você tem a opção da portabilidade. Você não vai perder absolutamente nada para tirar os seus recursos de um fundo A e levar para um fundo B. Tá joia? Inclusive, né, lá no nosso método IAP da Previdência Privada, lá nós temos um módulo bem extenso te ensinando a como fazer a análise, a como escolher os melhores fundos previdenciários, tá? A segunda característica, na realidade, a segunda vantagem que eu vejo da Previdência Privada ser um fundo previdenciário é a diversificação, tá? Aqui vai depender, né? Porque se você tiver pouco dinheiro ainda, o que acontece? É difícil você montar uma carteira diversificada, né? Eu defendo que nós temos que diversificar os investimentos, tanto em classes de ativos, né? Renda variável ações, né? Fundos imobiliários, né? Renda fixa também, né? Pessoalmente, prefiro ter os títulos do Tesouro Direto, né? E temos os fundos de investimentos também, né? Porque aí é uma estrutura híbrida. Você pode escolher fundos de ações, fundos de renda variável e fundo de renda fixa, tá? Depois que você... depois não. Além de você diversificar nas classes de ativos, você também tem que diversificar dentro dessas classes de ativos. Imagina você investindo em ações. Ora, você não vai investir apenas em uma única empresa, de um único setor. Não, você vai investir em ações. Aí você vai ter que diversificar os setores que você está investindo. Depois dos setores, você tem que diversificar também as companhias, tá joia? Então veja que para isso vai muito dinheiro, né? Então você só consegue uma diversificação completa, né? Potencializar o máximo do objetivo da diversificação com um valor considerável. O fundo de investimento, como é a reunião de recursos de vários investidores, ele faz tudo isso para você
de uma maneira muito factível, muito fácil. Olha só, tudo isso que eu disse é para você que tem pouco recurso, né? Mas e para você que já tem muitos recursos, que consegue fazer todas essas diversificações que eu disse? Mesmo assim, eu acho vantajoso ainda assim você alocar, né? Tanto faz no fundo previdenciário ou um fundo comum. Por quê? Porque você está fazendo o seu investimento de acordo com a sua tese, de acordo com o cenário que você tem para o futuro, baseado na sua experiência passada, né? Mas errar, todos nós podemos errar, né? Possivelmente, fatalmente, todos nós erraremos algum dia. E se o seu cenário estiver errado? Ora, você montou toda a sua carteira, né? Você tentou blindar, fazendo proteção e tal, mas a gente pode errar. Então, o que acontece? Se você direcionar uma parte para uma pessoa diferente, para uma equipe profissional, o que vai acontecer? Você está diversificando o racional, a inteligência por trás do investimento, né? Porque é muito difícil, convenhamos, você ter o mesmo racional de investimento que o gestor daquele fundo previdenciário, daquele fundo de investimento, né? Então aí eu vejo que você tem uma dupla diversificação. Acho muito vantajoso, tá? Feito isso, tem algumas outras vantagens que decorrem dessas duas características, tá? Primeiramente, para você investir aí pessoalmente como pessoa física, né? Você tem tempo para ficar acompanhando o mercado, para estudar, por exemplo, se você vai investir em ações. Ações, você está investindo em empresas, você tem que estudar um negócio da companhia, né? Não apenas o passado baseado em indicadores. Na realidade, essa análise baseada em indicadores é apenas o primeiro filtro, tá? Eu vejo muitas pessoas aí olhando ali, colocam naqueles sites que trazem a classificação de acordo com os indicadores e já definem o investimento por ali. Não, na realidade aquilo ali é apenas a primeira etapa, é o primeiro filtro. Depois daquilo ali, você tem que fazer uma análise, um estudo da perspectiva futura da companhia, tá? Mas isso não é apenas para renda variável, renda fixa também, tá? Inclusive, esses dias eu estava vendo Luiz Alves falando, né? Se você não conhece Luiz Alves, pesquisei no Google, Luiz Alves Gestor, tá? Ele estava falando que a coisa mais difícil do mundo é você, né, da mesma forma que investir na renda variável, é investir no mercado de renda fixa. A questão, né, é que as pessoas pensam que renda fixa é taxa Selic. Não, taxa Selic é uma taxa do presente, né? Nós temos que pensar juros futuros, juros longos, tá? E aí entra uma variável enorme de elementos que o gestor ou você, investidor, tem que se atentar, né? Qual a tendência dos juros a questão de cotação do dólar, juro nas economias mais fortes, enfim, como se vai se comportar a economia no futuro, a inflação no futuro. Então é muito difícil, tá, investir em renda fixa. E eu vejo todos dizendo por aí que é muito simples. Pessoalmente, não é o meu jeito, tá? Então, se você tiver tempo para tudo isso, beleza. E depois, você tem esse conhecimento para você fazer tudo isso? Se tiver, beleza. Então você tem tempo e tem conhecimento. E depois que eu vejo que é o mais importante, mesmo que você tenha tempo e que você tenha conhecimento, mas você tem estratégias bem definidas. Porque eu conheço muitas e muitas pessoas que têm tempo, têm conhecimento, mas não desenvolveu estratégias ainda. E aí o que acontece? Se a pessoa não tem estratégia bem definida do que ele quer de fato em um cenário de mais longo prazo, ele vai ficar igual um macaquinho, pulando de galho em galho, tá? Então é muito importante você ter a sua estratégia bem definida, bem clara e ficar nela, né? Não significa que você jamais vai mudar a sua estratégia. Não, a estratégia ela sofre ajustes, né? Mas você precisa ter pelo menos o seu norte, né? O seu direcionamento bem definido. Tá joia? Então, maravilha, maravilha!